O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Meus irmãos, nós temos acompanhado nesses dias o profeta Jonas, ele que a princípio não queria obedecer a Deus, mas quando Deus quer, não tem jeito, teve que obedecer a Deus, e ele foi a Nínive para anunciar, então, que aquela cidade seria destruída. E o povo, desde o rei, o povo e até os animais, entraram num tempo de penitência e alcançaram o favor de Deus. Deus não iria mais destruir aquela cidade. E nós encontramos hoje Jonas, apesar de ser profeta, apesar de ser um homem de Deus, ele se aborreceu porque Deus foi misericordioso com Nínive. Olha só que absurdo, minha gente. Totalmente sem noção. Este filho de Deus, Jonas, ele não se alegrou com a misericórdia que chegou àquele povo, aqueles filhos, porque Deus, ele foi misericordioso com o povo de Deus, mas ele foi misericordioso e ele é misericordioso também com aqueles que não professam a fé, não são de Deus. A misericórdia de Deus, o nosso Pai, ela não tem limites. Aliás, é o homem que põe limites à misericórdia de Deus quando ele não aceita, quando ele não quer. Aí não tem como Deus invadir. Mas Deus está sempre assim, de braços abertos para acolher os seus filhos. E Deus mostrou misericórdia e concedeu a sua misericórdia ao povo de Nínive. O coração ainda de Jonas estava fechado, se aborreceu. Meus irmãos, muitas vezes, é claro, nós não entendemos a vontade de Deus, os planos de Deus, como Jonas naquele momento não estava entendendo. Como é que Deus pode ser misericordioso com outras nações, com esta outra nação tão pecadora? Mas Deus é assim. Deus, ele é misericórdia. Jonas precisava fazer este caminho, então, de entender a vontade de nosso Senhor. E, meus irmãos, para entender a vontade de nosso Senhor, é preciso entrar na sua escola, é preciso caminhar com Ele. Por isso que nós temos os discípulos, e nosso Senhor chamou os discípulos, e eles entraram nessa escola com Ele, de aprender com Jesus a vontade do Pai. E eles viram muitas vezes Jesus tendo contato com o Pai, principalmente em situações importantes. Ele subia ao monte para estar com o Pai. Na transfiguração,
Ele primeiro teve o contato com o Pai, depois ele se transfigurou diante dos discípulos. Antes dele ter escolhido os discípulos, ele também passou a noite em oração, depois ele foi lá e escolheu os discípulos. E aqui nós encontramos essa cena belíssima de Jesus, que havia estado com o Pai primeiro. Um dia, Jesus rezando num certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe. Ou seja, este discípulo e os outros discípulos viram Jesus muitas vezes com o Pai. Viram Jesus realizar os milagres. Viram Jesus com tantos ensinamentos celestiais. De onde vem tudo isso, meu Deus? É desse contato que ele tem aí com Deus. É desse contato aí que ele tem com o Pai. Por isso que um deles pediu: Jesus, o Senhor é tão íntimo do Pai, o Senhor realiza tantas maravilhas, ensina-nos a rezar. E aqui eu fico imaginando, né? Nós um dia já fomos crianças, e você, e talvez tenha algumas crianças aí acompanhando, não é? E as crianças normalmente, elas pedem, né, para aprender alguma coisa, com o pai, com a mãe, com o tio. Me ensina, tio. Me ensina, tia. Pai, me ensina isso, me ensina aquilo. Eu imagino que alguém que gosta muito de futebol, quando vê o seu craque e chega perto dele e pergunta: como é que você faz para chutar desse jeito? Me ensina. Quem é bom de cozinha aí, né? Quando encontra um bom cozinheiro, um masterchef, eu acho que pede também, né? Mas que tempero você usa? Porque sua comida fica tão boa. Você tem a mão boa, né? Meus irmãos, os discípulos estavam ali maravilhados com Jesus, empolgados com Jesus, porque ele era íntimo do Pai. E os discípulos estavam ali, ao pedir, ensina-nos a orar, eles estavam pedindo: Jesus, nós queremos ser íntimos também do Pai. Nos ensine, Jesus, a sermos íntimos do Pai. E Jesus ensinou esta oração do Pai Nosso. Oração curtinha e uma oração completa. Curtinha, mas profunda. E é uma oração onde chamamos Deus de Pai, e aqui no Evangelho de Lucas é um pouco mais curta a oração do Pai Nosso que ele ensina. Chama Deus de Pai, pede o pão, pede o perdão, se compromete a também dar o perdão e pede que o Senhor livre do mal. É só isso. E é tudo isso que nós também precisamos pedir. Meus irmãos, vamos pedir a Jesus que Ele nos ensine a entrar em intimidade com Deus Pai. Não percamos tempo. Nós pedimos tantas coisas, e pode até pedir sim. Nós pedimos tantas graças, tá bom, pode pedir as graças. Mas o essencial nós aprendemos com Jesus. E o que é essencial é pedirmos para sermos íntimos de Deus, íntimos de Deus Pai. Pedir, aliás, chamar Deus de Pai, então nós somos filhos. É um primeiro ensinamento que nós temos aqui do Pai Nosso. Depois pedir o essencial, pedir o pão de cada dia. O essencial. Nós não temos pedido o supérfluo. Nós não temos perdido tempo com o supérfluo. Depois Jesus ensinou nessa oração que devemos pedir perdão. E precisamos ou não precisamos pedir perdão a Deus? Mas não fica só no perdão entre você e Deus, entre eu e Deus, mas esse perdão também deve transbordar
a responsabilidade. Nós recebemos as graças e devemos também dar. E por isso, damos também o perdão. É responsabilidade. Rezar o Pai Nosso é viver como filho, é pedir, mas é também se responsabilizar em viver essa missão. E que missão, hein? De perdoar, de entender o outro, de acolher o outro. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a não sermos mais egoístas, como Jonas na história aqui nós escutamos. Ele foi egoísta, ele queria misericórdia só para o seu povo, mas Deus disse não, a misericórdia é para todos. E peçamos essa graça de entendermos a vontade de Deus através dessa oração simples, a oração do Pai Nosso. Reconheçamos que nós somos filhos, reconheçamos que precisamos do perdão de Deus, mas também de dar o perdão, nos responsabilizar. Que o Senhor nos ajude a fazer este caminho. E é preciso andar com Jesus, é preciso caminhar com Ele, para aprender com Ele. Ele é o especialista. Alguns são especialistas na cozinha, no futebol, nisso ou naquilo. Ele é o especialista na intimidade com o Pai. Então, como diz os jovens, né? Cola em Jesus, juntinho de Jesus, para você aprender a ser íntimo com Ele e íntimo dele, alcançar o céu, a eternidade. Inclina um instante a sua cabeça, eu te convido, e já faça a sua oração, falando com Deus Pai, dizendo ao Pai: Pai, eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero me aproximar mais do Senhor. Eu quero ser santo, como o Senhor é santo.